correção aqui dos exercícios que ficaram faltando. Primeira coisa, de nada vai adiantar você assistir essa correção se você não tentou, igual um camelo, fazer os exercícios, beleza? Então a correção é para você conferir se você fez certo ou não, tá? Se você quer aprender a fazer, você vai ter que tentar olhar, se matar um pouco e depois, só depois de muito tempo, você entrega os pontinhos aí para você olhar a correção, tá bom? Então, a gente tinha feito o exercício A, que é bem parecido com esse, ele dá a mesma ideia desse exercício aqui. Então, bora lá começar o B aqui. Então, eu quero descobrir o X. Então, a gente tem esse triângulo retângulo que eu vou colocar em vermelho, beleza? Só que para descobrir o X, eu preciso de todos os lados, tá bom? Eu preciso desse lado aqui, eu preciso desse lado que eu já tenho. Então, eu preciso primeiro descobrir esse lado, para a gente fazer um Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, tá? Então, eu quero saber a hipotenusa, eu preciso dos dois catetos primeiro. Então, eu preciso calcular esse cara. Só que para calcular esse cara, eu vou ter que usar esse triângulo aqui, ó. Tá? Só que para calcular esse cara aqui, eu vou precisar desse lado aqui também. E para achar esse lado, eu preciso usar esse triângulo aqui. Então, usando o triângulo verde, eu calculo esse cara aqui, que é a hipotenusa do verde. Mas esse cara que é a hipotenusa do verde faz papel de cateto no azul. Aí, usando esse cateto e esse cateto, eu descubro a hipotenusa do azul, que faz o papel de cateto no vermelho. Tá? Então, é uma sequência, beleza? Então, eu quero descobrir esse cara aqui, para depois descobrir esse, para por fim descobrir esse. Então, esse cara é uma hipotenusa, beleza? Vou chamar esse cara aqui de V, que é a hipotenusa do verde. Então, a hipotenusa do verde ao quadrado é igual ao cateto do verde ao quadrado, mais o outro cateto do verde ao quadrado. A hipotenusa do verde ao quadrado é 36 mais 16, beleza? 36 mais 16 vai dar 46, 52. Tá? E aí, já puxando aquilo que eu usei na outra aula, eu não preciso descobrir quanto que vale o V. Tá? Eu não preciso tirar a raiz daqui, por quê? Porque quando eu jogar no Pitágoras, esse cara vai aparecer como um cateto ao quadrado. Então vamos manter só esse V aqui, ó. Beleza? Então eu já descobri esse cara. Esse cara aqui, ele vale 52. Esse cara aqui vale 52, beleza? Agora eu vou para o triângulo azul. No triângulo azul, esse cara aqui eu vou chamar de A, que é a hipotenusa do triângulo azul. Então A ao quadrado vai ser 3 ao quadrado mais esse lado ao quadrado. Só que esse lado ao quadrado, que é o V ao quadrado, já é 52. Tá? Eu não vou elevar ele ao quadrado. Por que eu não vou elevar ele ao quadrado? Porque isso aqui já me dá o V ao quadrado. Beleza? Então, A ao quadrado igual a 9 mais 52. 9 mais 52, 61. Então, o A ao quadrado dá 61. Não vou tirar a raiz pelo mesmo motivo que eu não tirei a raiz do outro. Beleza? Agora, vamos finalmente para o verde. Quem que é o x ao quadrado? X ao quadrado é o 2 raiz de 3 ao quadrado, então 2 raiz de 5, perdão, raiz de 5 ao quadrado, mais o a ao quadrado. A ao quadrado é 61. X ao quadrado igual. Quando eu tenho uma multiplicação ao quadrado, eu elevo os dois. Então 2 ao quadrado, 4. Raiz de 5 ao quadrado, cancela o quadrado com a raiz, né? Então dá 5 mais 61. 4 vezes 5, 20. 20 mais 61, 81. Agora, esse cara eu vou tirar a raiz. Por quê? Porque eu não quero x ao quadrado, eu quero x. Então, raiz de 81 é 9. Então, quanto vale meu x aqui? Meu x vale 9. Beleza? Vamos para o exercício 11. Vou tirar um print aqui dos dois caras. Então, exercício 11, a gente tem isso aqui. Tá? Então, eu quero descobrir x e y. Beleza? Só que x e y a gente pode dar nomes diferentes para esses caras, né? Então aqui é como se fosse o nosso B, aqui é como se fosse o nosso C, BB é igual a noite, aqui é como se fosse o A, aqui é como se fosse o M e aqui é como se fosse o H, beleza? Então quem que eu quero? No fundo eu quero o A e o H. E eu tenho o B e o C. Bom, se vocês lembrarem da equação, mas no fundo nem precisa lembrar da equação, é só a gente pensar nesse triângulo vermelho aqui, ó, no triângulozão grande. Eu tenho um cateto, quero descobrir a hipotenusa.
Então, a hipotenusa, que é o A, na verdade o exercício chamou de X, se você quiser chamar de A de X, tanto faz, tá bom? Vou chamar de A só para manter as nossas equações. Então, A ao quadrado, que é a hipotenusa. Ah, como que eu sei que é a hipotenusa? Esquece esses dois triângulos menores, pensa só no triângulo que eu fiz em vermelho. O A, ele não encosta no ângulo de 90 graus, então ele é hipotenusa. Então, A ao quadrado igual a um cateto ao quadrado, 6 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, 8 ao quadrado. 2 ao quadrado, então vai dar 36 mais 64. 36 mais 64 dá 100. Então, A ao quadrado é 100. Eu não quero A ao quadrado, eu quero A. Então, A vale 10. Por que vale 10? Porque eu tirei a raiz, né? Passei a raiz para lá. Então, o A, que é o nosso X, vale 10. Tá, mas e o H, que é o Y, né? Como que eu posso descobrir ele? Se vocês lembrarem, existe a equação, ou olharem na equação, existe a equação A, B, C. Então, eu usava a frase A, batia a cabeça, para lembrar essa equação, beleza? Do mesmo jeito que tem a BB igual uma noite de amor, enfim, tem várias as frasezinhas aí pra gente lembrar, beleza? Então, o A eu já descobri, o A vale 10. O H eu quero. O B eu já tenho, 6. E o C eu já tenho, 8. H igual a 6 vezes 8, 48. O 10 está multiplicando o H, eu passo ele dividindo. Então, o H dá 4,8. Beleza? Descobri os dois caras aí. Eu vou conversar com o André para ele colocar as equações na lousa para vocês, tá bom? Então, o exercício A está feito. Vamos para o exercício B. Exercício B, eu tenho o B, eu tenho o C, eu tenho o N. Eu quero o H e eu quero o M, beleza? Agora a gente vai ter que procurar as equações que satisfaçam o que a gente quer e o que a gente tem, tudo bem? Então, o que a gente pode fazer? A gente tem que procurar, então, como resolver essa jossa aí. Então, vamos colocando as equações e aí a gente vai vendo o que a gente tem. Então, a primeira equação que a gente tinha era A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A segunda equação era B ao quadrado igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Terceira equação, C ao quadrado igual a H ao quadrado mais N ao quadrado. Acabaram os Pitágoras já, né? Aí a gente tinha A, batia a cabeça. BB igual a uma noite de amor. Criança. Inverti aqui, né? Aqui é o N e aqui é o M, né? BB igual a uma noite de amor. Criança mata a aula. São 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem mais uma. Eu nunca lembro dessa última aí de cabeça. Vamos tacar no Google aqui. Não vou, vamos sem edição mesmo. Ah, e se você não lembra, como que eu vou lembrar? Relações métricas no triângulo retângulo. Essa daqui, né? É a simples. A igual a M mais N. Ah, não, essa daqui, ó. H ao quadrado igual a M vezes N. Acho que é essa que a gente vai ter que ajudar. Não, não é essa que a gente vai ter que usar. H ao quadrado igual a M vezes N. Então, beleza. Vamos agora ticar as letras que a gente sabe. Eu sei o B. Eu sei o B. Eu sei o B. Eu sei o B. Eu sei o M. Eu sei o M. Eu sei o M. Eu sei o M. E só. É só isso que eu sei. Quem que eu quero? Bom, aqui, ó, já dá pra gente descobrir o H. Tá? Ah, aqui eu tinha esquecido de inverter, né? Aqui é N de navio. Ixi, já caguei tudo aqui já. Então, aqui é N de navio. E aqui é M de macaco. Então eu sei o M. Sei o M, eu sei o M. Eu sei o M. Que mais que eu... Aqui, sei o B. Bom, é só isso que eu sei, né? Aí quem que eu... Tem alguma que eu pintei tudo? Não tem nenhuma que eu pintei tudo. Só que agora o que a gente vai ter que fazer então, ó? Aqui dentro do H, ó,
eu posso usar isso aqui, ó. Tá? O h ao quadrado é isso aqui. O h ao quadrado, eu vou pôr isso aqui então dentro. Por quê? Porque aí vai sobrar o n. Tá? Nessa e vai sobrar o n nessa. Então olha o que vai ficar. Ó. Aqui com a mágica da tecnologia, no lugar do h, eu vou copiar aqui, ó, m vezes n. O h ao quadrado é m vezes n. E sobra o n ao quadrado aqui, ó. Agora aqui, eu tenho o m. Beleza? Sobrou só uma letra. Sobrou só o n. Tá? Então vamos descobrir o n aqui. Então o b vale 8 ao quadrado. Então vamos usar essa equação aqui, né? O b é 8 ao quadrado. O m ele forneceu que é 12. O n eu não sei. Aqui 8 ao quadrado é 64. 12n mais n ao quadrado. Manda o 64 para lá. N ao quadrado. Opa. N ao quadrado mais 12n menos 64 igual a zero. Bhaskara, né? Então, para a gente achar qual que é o valor do n, a gente faz Bhaskara. Ou someproduto. Tá? Vamos fazer o Bhaskara aqui, que a maioria de vocês prefere, né? Então, delta igual a b ao quadrado, 12 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 64, de cabeça 256. Menos com menos, mais. Então, mais 256. 12 ao quadrado, 144. Beleza? Então, o que eu fiz aqui? Fiz a conta, né? 12 ao quadrado, 144. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 64, 256. Menos com menos, mais. Agora, basta fazer 256 mais 144, que dá o famoso 400. Então, nosso delta deu 400. Beleza. Então, para terminar o Bhaskara, n igual a menos b, o nosso b é 12, então vai ficar menos 12, mais ou menos raiz do delta. O delta é 400, raiz de 400 é 20. Tudo dividido por 2a. O a é 1, tudo dividido por 2. O caminho do menos eu nem vou fazer, molecada. Por quê? Porque, como acho que foi a Isis que perguntou hoje, né? Por que a gente não usa o menos quando é medida? Porque você não mede nada que dá menos, certo? E se eu for usar o caminho do menos, vai ficar menos 12 com menos 20, dá menos 32, tá bom? Então, não vou fazer. Ah, eu quero fazer. Tudo bem, faz. Depois você vai ver que vai dar negativo. E o negativo a gente despreza. Nesse caso. Por quê? Porque é uma medida. Medida a gente nunca se mede um negócio que dá menos 12 metros, certo? Então, vou usar só o caminho do mais. Menos 12 mais 20 dá 8. Positivo. 8 dividido por 2 dá 4. Beleza? Então, o nosso n aqui, ó, ele vale 4. Esse cara aqui vale 4. Tá bom? Bom, agora, a partir de agora, eu tenho o n. Então, eu vou voltar essa equação do jeito original, que era b ao quadrado igual a h ao quadrado mais n ao quadrado. E eu tenho agora o b, eu já tinha. Agora eu descobri o n também. Então, eu venho no n aqui. Eu venho no n aqui. Acabou n, acabou n. Beleza. Agora, quem mais que eu quero saber? Deixa eu apagar essas contaradas aqui. Aí. O que mais que eu quero saber? Eu quero saber o h. Então, para eu descobrir o h, é m vezes n. Então, h ao quadrado, m12, n4. 12 vezes 4, 48. Tá? Então, h igual a raiz de 48. Não dá exata, beleza? Então, a gente deixa como raiz de 48 mesmo. E, por fim, o c. Então, agora a gente já descobriu o h. Então, eu venho aqui e pinto o h. Já sei o h, já sei o h, já sei o h, já sei o h. Acabou, né? Agora eu posso usar várias das equações. Eu posso usar essa direto para descobrir o c. Posso usar essa. Ah, mas eu não tenho o a. Lógico que eu tenho. O a é 16, né? Porque é esse mais esse. Tá? Mas vamos usar essa daqui, ó. Já está quase tudo pronto. Tá? Então, c ao quadrado igual a h ao quadrado. Quem que é h ao quadrado, ó? É 48. Tá bom? Então, posso usar esse cara, elevar ao quadrado? Pode, vai cancelar a raiz.
Mas h ao quadrado, que é o que está aqui, já é 48. Então, eu já vou tacar 48. Mais m ao quadrado. Quem quer m ao quadrado é 12 ao quadrado. Então, c ao quadrado igual a 48 mais 144. 48 mais 144 dá 192. Então, c é a raiz de 192. Vamos conferir se tem raízes exatas aqui. Acho que não. Não, não tem. Então, deixa como raiz de 192. Então, beleza. Não é um exercício difícil, tá? Não é, nossa, tem que pensar muito para fazer. Mas tem que ter saber jogar com as equações, né? Saber brincar com as equações para você chegar onde você quer. Beleza? Então, aí, correção do exercício 11. Vamos lá pro 12. O 12 é muito parecido. Não devia nem ter apagado as equações, né? Mas agora já foi. O 12 é muito parecido, ó. Ele quer descobrir o raio dessas circunferências. Pelo desenho, está muito nítido que a gente vai ter que continuar usando as relações métricas, né? Ó, fecha esse cara aqui, fecha esse cara aqui, fecha esse cara aqui, tá bom? Essa visualização você tem que estar muito parecido com os nossos desenhos, né? E no fundo, quem que a gente quer sempre? Eu quero o raio. Só que o nosso raio, a gente vai descobrir ele a partir do nosso A. Quem quer o A? O A é isso tudo aqui, né? Só que o nosso A ele não é o raio, ele é o diâmetro, tá bom? Então, sempre quando eu descobrir o A aqui, eu vou precisar dividir por 2 ainda, porque o meu raio é metade do diâmetro. Então, o raio que eu quero é sempre A dividido por 2. Tá? Lembrando que o A é o M mais o N. Então, eu apaguei as equações, vou ter que pôr tudo de novo aqui, né? Então, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. B ao quadrado, BB igual a uma noite... Não, vamos colocar o Pitágoras antes, né? H ao quadrado mais N ao quadrado. C ao quadrado igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Acabaram os Pitágoras. A, bati a cabeça. Bebê igual a uma noite de amor. Criança mata a aula. E falta que eu sempre esqueço, né, que é H ao quadrado igual a M vezes N. Beleza, temos as 7 equações aqui. Vamos lá para quem a gente tem, tá bom? Quem a gente tem nesse primeiro aqui? Eu tenho B, que é esse cara da esquerda. Então, tenho B, tenho B, tenho B, tenho B. Todo mundo B aqui. E eu tenho o N. Tenho o N, tenho o N, tenho o N. Beleza. Já está muito nítido qual equação a gente vai ter que usar, né? Porque eu quero A. Porque obtendo A, eu descubro o R. E essa equação, a única coisa que me falta é o A. Tá bom? Então eu vou apagar todo mundo aqui para essa equação já ficar pronta para o próximo exercício. Então a gente vai usar essa equação aqui, ó. BB igual a uma noite de amor. Então BB é 6, então 6 ao quadrado, igual a N, que é o 2, vezes o A que eu quero saber. 6 ao quadrado, 36, 2A. 2 está multiplicando o A, passa dividindo. 36 dividido por 2 dá 18. Então o A vale 18. Tá? Se o A vale 18, eu não quero o A, eu quero o raio. Se o A vale 18, o raio vale 9. Por quê? 18 é tudo isso em vermelho. Eu quero só o raio, eu quero só metade disso. Então, é 9. Beleza? Então, vamos apagar isso daqui do primeiro. Vamos para o segundo. Quem que eu sei do segundo? Vamos dar a cor aqui, tô cansado vermelho. Eu sei o... Ele deu aqui, ó, é o N que ele deu, tá? Esse 2 aqui, ele não é do B, é do N. Então, perceba que esse triângulo está girado, né? Então, eu precisaria rodar esse cara um pouquinho para cá para ficar igual a esse. Mas você consegue girar na cabeça aí, pelo amor de Deus, né? Então, esse carinha aqui, ó, é o N. Então, eu tenho o N, eu tenho o N, eu tenho o N, e eu tenho aqui o C. Então, tenho C, tenho C, tenho C, tenho C. E eu quero descobrir o A. Agora, ó, perceba que a gente chegou numa situação muito parecida com aquela que a gente estava no exercício passado. Eu não tenho nenhuma equação que está faltando um cara só. Beleza? Então, o que eu vou ter que fazer aqui? A gente vai ter que dar uma pensada, jogar uma equação dentro da outra para ver o que a gente consegue fazer aí de interessante aí. Vamos pensar aqui. Não, aqui não. O H, ó, se eu jogar o H aqui dentro, eu vou ficar só com o M que não vai estar pintado, ó. Percebe?
Porque se eu jogar o h ao quadrado aqui dentro, vai aparecer aqui dentro um m e um n e outro m aqui. Então eu vou jogar essa equação dentro dessa, tá bom? Então, mas como que você sabe, Duane, que você vai ter que fazer isso daí? Você precisa ir procurando alguém que dá certo, entendeu? É tentativa e erro. Eu tô vendo esse exercício aqui, eu fiz ele faz tempo, e eu tô vendo ele agora e tô tendo que relembrar aí o que tem que fazer, tá bom? Então eu vou pegar essa equação e vou jogar aqui dentro. Então eu vou usar a equação c ao quadrado igual a h ao quadrado, mas eu não vou escrever h ao quadrado, vou escrever m vezes n mais m ao quadrado. Então já indica que a gente vai ter que cair numa equação do segundo grau, beleza? Então quem que é c ao quadrado? C ao quadrado é isso aqui ao quadrado. Então é 4 raiz de 5 ao quadrado. Quem que é m é quem eu quero saber, e quem que é n é 2. Aí você vai assim, pô, Doni, mas eu não quero saber o m, eu quero saber o a. Tudo bem, mas é a única equação que a gente consegue descobrir alguém, tá? Não tem nenhuma outra equação que a gente vai pegar e vai descobrir alguém. Então primeiro eu descubro o m, para depois ir embora tentar achar o a. Se eu descobrir o m, ó, descobrindo o m eu descubro o a, tá bom? Então tem que ir passo a passo aí. Então 1 cara ao quadrado, eu vou elevar o 4 ao quadrado que dá 16 e vou elevar o raiz de 5 ao quadrado que dá 5. Então aqui vai ficar 2m mais m ao quadrado. 16 vezes 5 vai dar 60? Não, é 12 vezes 5, né? 80. 80 igual a 2m mais m ao quadrado. Beleza? Passo 80 para lá, vai ficar m ao quadrado mais 2m menos 80 igual a zero. Aí a partir daqui é Bhaskara, beleza? Então delta igual a b ao quadrado, b é 2, né? Então 4 menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 80, 320. Menos com menos, mais. Então vai dar 320 e o 4 aqui, né? Só que negativo. Então 324 é o nosso delta. 324, queira Deus que tenha raiz exata. Não sei de cabeça, 324 tem 18. Então, m, né? Vai ser menos b, então menos 2, mais ou menos raiz de delta, que dá 18. Sobre 2a, então sobre 2. Mesma coisa do negativo, né? Se eu colocar o negativo aqui, vai dar menos 20. Menos 20 dividido por 2 é menos 10. Então eu não vou fazer o caminho do negativo. Ah, nunca eu vou fazer o caminho do negativo? Não, pode ser que tenha alguma situação que você tenha que fazer o caminho do negativo. Mas aqui, se eu usar o negativo, eu tenho uma dívida de 2 e tenho uma dívida de 18, continua uma dívida de 20. Tá? Se aqui, por exemplo, fosse mais 20, aí mais 20 menos 18 continua dando positivo. Aí eu faria o caminho do mais. Tá? Então você tem que analisar aí. Na dúvida, faz os dois caminhos e exclui a sua resposta final que der negativa. Tá bom? Então aqui, ó, 18 menos 2 dá 16. 16 por 2 dá 8. Então nosso m dá 8. Beleza? Então agora eu sei o valor do m. Então sei o valor do m, sei o valor do m, e sei o valor do m. Bom, como eu havia dito, a gente vai ter que usar essa última equação aqui, beleza? Então vamos apagar tudo isso aqui e vamos usar a última equação aqui. Então c ao quadrado, quem que é c ao quadrado? Acho que dava 80, né? Mas vamos fazer tudo de novo aqui, ó. Então 4 raiz de 5 ao quadrado. Igual a... Caramba, eu esqueci quanto que deu o m, eu apaguei ali. Ai, caramba. Tinha dado 4, né? Puta, vamos apagar, vamos voltar aqui. Nossa, vou ter que voltar tudo. Tinha dado 4, eu acho. Não, tinha dado 8 aqui, ó. Tinha dado 8. Beleza, então o m deu 8. É porque tinha dado 18 menos 2, 16. Isso, o m dá 8. Então vamos lá. 4 raiz de 5 ao quadrado igual a 8 vezes 2 vezes a. Né? Para vocês fica fácil, é só voltar o vídeo, né? Para mim aqui não. Então aqui 4 ao quadrado 16 e aqui 5. Isso tinha dado 80. Ah, fechou. Aqui vai dar 80. O 8 está multiplicando, passa dividindo. 80 por 8, 10. Então meu A deu 10. Eu não quero A, eu quero o raio. O raio é metade do A. Então o raio vai valer 5. Tá? Esse B já é mais dificinho, né? O A a gente foi direto. Só que o B foi mais dificinho. Beleza? Agora, para finalizar, vou ter que apagar os caras aqui. Porque eu deixei tudo pintado, né?
Vou apagar aqui. O C nem precisava apagar porque a gente tem o C, né? Então, ó, perceba o seguinte. A gente tem o C e o H, tá? Ah, mas esse lado é menor, geralmente o B era menor. Tudo bem, não tem problema, mas eu posso falar que esse é o B e esse é o C, tá? Então, é como se eu girasse esse triângulo aqui, desse jeito, um pouquinho para cá. Então, no fundo, a gente tem o C, o C, o C, o C, tem mais algum C aqui? Não. E a gente tem o H. Então, H, H e H. Ó, então aqui já dá pra gente descobrir direto o M, tá bom? Descobrindo o M, a gente joga aqui, ó, e sabe o A. Então vamos descobrir o M, tá? Por quê? Porque não tem nenhuma que a gente vai descobrir o A direto. Então vamos descobrir o M aqui. O M seria esse cara. É isso? Não, o M seria esse cara aqui, né? O M seria esse cara aqui, ó. Então vamos lá. C ao quadrado 36. Opa, vamos fazer passo a passo, né? Então, C ao quadrado igual a H ao quadrado, 4 ao quadrado, mais M ao quadrado. 6 ao quadrado 36, 4 ao quadrado 16, M ao quadrado. Passo 16 para lá, 36 menos 16 vai dar 6, vai dar 20, né? É isso? Isso. Então, M ao quadrado é 20. Não vou tirar a raiz, aqui eu vou ter que tirar a raiz. Por quê? Porque aqui não tem M ao quadrado, ó. Aqui é só M. Então, no fundo, aqui eu vou precisar tirar a raiz, tá bom? Então, o M, ele é raiz de 20. Vou manter a raiz de 20 aí, não tem problema. Então, agora a gente sabe o M, né? Então, sei o M, já vou usar direto essa equação aqui, nem preciso pintar o resto, né? Então, C ao quadrado, a gente já viu que dá 36. Então, vai ser 36 igual a raiz de 20 vezes A. Raiz de 20 está multiplicando, passa dividindo. Não pode deixar a raiz embaixo, tá bom? Então, a gente tem que dividir e multiplicar por raiz de 20. Ah, por que isso daí? É porque não pode deixar número irracional embaixo. Você nunca pode deixar o número irracional embaixo. Por quê? Frescura? Em partes é frescura, tá? Então, mas tem um motivo para não ser isso aí, não é tão frescura assim, né? Mas, enfim. 36 raiz de 20. Aí 20 vezes, raiz de 20 vezes raiz de 20, cancela, né? Daria a mesma coisa que raiz de 400 é 20. Só que eu posso ainda simplificar essa equação. 36 raiz de 20 sobre 20, vamos simplificar essa jossa aqui. Apagando. Vou jogar para cá. 36 dá para simplificar com 20. Então, vou dividir os 2 por 2. 36 por 2 dá 18. 20 por 2 dá 10. Raiz de 20. Dá para dividir por 2 de novo. 18 por 2 dá 9. 10 por 2 dá 5. E o raiz de 20. Agora, vamos fatorar o raiz de 20. 20 dá 10, dá 5. 5 dá 1. Então, aqui, como eu mostrei para o Henrico hoje, né? Tenho 2 representantes, sai 1. Tem um representante, sai como raiz. Então, no fundo, isso aqui vai ficar 9 vezes 2, raiz de 5, tudo sobre 5. 9 vezes 2, 18. Então, é 18 raiz de 5 sobre 5. Esse é o nosso A. Beleza? Esse é o nosso A. Deve ter gritado aí no fone de vocês, né? Esse é o nosso A. Eu preciso dividir por 2 ainda para achar o raio. Então, isso aqui é 18 raiz de 5 sobre 5. Só que eu quero metade disso. Metade de 18 é 9. Então, é 9 raiz de 5 sobre 5. Então, esse é o nosso raio. 9 raiz de 5 sobre 5. Ah, porque você pegou metade do 18 e não pegou metade do 5? Porque o 18 está em cima, né? Então, vou pegar metade sempre do que está em cima. Beleza? Então, esse aí foi o exercício 12. Nossa, tem exercício pra caramba ainda. Vamos lá. Exercício 13. O 13 é tranquilo. O 13 está aqui. Usando uma calculadora, calcule os lados A e B, sabendo que C é igual a 4. Então, C é 4. E aqui eu vou usar a calculadora, tá? Então, você vai colocar aí, eu não sei como a calculadora de você funciona, você pode apertar o botão seno e depois 35 e cosseno depois 35, ele vai dar o valor. Algumas calculadoras tem que fazer o contrário, você tem que apertar 35 e depois o seno, tá? Então, aí vai depender da sua calculadora. Então, na minha aqui, ó, seno de 35
vai dar 0,57. E cosseno de 35 vai dar 0,82, aproximado, né? 0,82. Então, beleza. Eu quero descobrir esse cara aqui. Então, vamos só relembrar, né? Seno de qualquer ângulo é cateto oposto, o cateto que está sem o ângulo, sobre a hipotenusa. Cosseno é o cateto que está com o ângulo, então cateto adjacente, ele sente o ângulo, sobre a hipotenusa. E a tangente é a coca. Beleza? Coca. Quem que é esse cara que eu tenho? Quem que é esse 4 que eu tenho? Ele é o cateto que sente o ângulo, ó, ele está sentindo o ângulo está aqui, o cateto está aqui, ó, ele está sentindo o ângulo. Então é o cateto adjacente. Então eu tenho o CA, beleza? Então, eu já percebo que eu vou ter que excluir essa equação aqui, tá? De início, tá bom? Então, se eu quiser descobrir a hipotenusa, eu uso essa. Se eu quiser descobrir o cateto oposto, eu uso essa. Então, vamos lá, vamos descobrir essa daqui primeiro, que eu já tenho o valor do cosseno, né? Então, cosseno de 35, 0,82. Então, no lugar do cosseno, eu vou pôr 0,82. No lugar do cateto adjacente, eu vou pôr 4. E no lugar da hipotenusa, eu ponho H. Quem que é minha hipotenusa aqui? É o A. Beleza? Então, a hipotenusa... Aqui a gente pode fazer regra de 3, né? Então, multiplicação em cruz. 0,82H igual a 4 vezes 1, que dá 4. H, então o 0,82 está multiplicando, ele passa dividindo. 4 dividido por 0,82 dá 4,88 aproximado, né? 4,88. Aqui eu falei para usar a calculadora, tá, molecada? Por isso que tá esses números estranhos aqui, mas eu falei para usar a calculadora. Tá? Na prova, eu não vou fazer números chatos assim. Ah, deixa eu usar a calculadora da prova. Agora aqui a gente vai precisar da tangente, né? Não tinha calculado a tangente, então tangente de 35 dá 0,7. A partir do momento que a gente tem a hipotenusa, que deu 4,88, você pode fazer Pitágoras, tá? Mas fazer Pitágoras com o número quebrado assim é ruim, né? Então vamos continuar usando aqui a tangente, beleza? Então a tangente é 0,7, o cateto oposto eu quero saber, e o cateto adjacente a gente já tem que é 4. Quero saber o CO, o 4 está dividindo, passa multiplicando, então 0,7 vezes 4 vai dar 28, né? 2,8. Então o CO vale 2,8, beleza? Então só conferir aqui na calculadora se não fizer uma besteira. Isso. Então esse cara vale 2,8. Tudo centímetro, né? Exercício easy demais, hein? Usando a calculadora ainda, nossa senhora. Vamos pro 14. De novo eu mandei usar a calculadora, beleza? Uma escada de bombeiro pode ser estendida até um comprimento máximo de 25 metros, formando um ângulo de 70 graus com a base. Então temos a escada aqui. Vou fazer em vermelho, né? Que é a escada do bombeiro, né? Então tem que estar em vermelho. E o chão aqui, beleza? O chão aqui, ó. Então ela consegue formar, ela consegue esticar no máximo 25 metros. E ela forma no máximo aqui um ângulo de 70 graus com a base. Tá? A base não é isso aqui, né? A base é isso aqui. Que está apoiada sobre um caminhão a 2 metros do solo. Então calma aí, o exercício é um pouco diferente do que eu estava imaginando aqui. Ó. Então, uma escada de bombeiros pode ser estendida até um comprimento máximo de 25 metros, formando 70 graus com a base, que está apoiada sobre um caminhão a 2 metros do solo. Tá? Então, de início é mais ou menos isso daqui. Vou colocar essa base um pouquinho mais para cá. Só que isso aqui está na base do caminhão. Beleza? E essa parte está a 2 metros do solo. Então, é como se eu tivesse uma situação seguinte. Vocês já viram um bagulho de escada de bombeiro, né? Vou pegar uma foto aqui, porque senão vocês não entendem e fica complicado. Vou pegar aqui, ó. Escada bombeiro. Escada bombeiro, caminhão. Vamos ver se acha aqui. Aqui, ó. É isso daqui, ó. Então, a escada... Vou tirar um print aqui e jogar lá. Caramba, apertei com o botão aqui, não foi. Botão direito, botão direito. Abrir imagem numa nova guia. Aí. Agora eu pego, tiro o print. Aí ele aparece aqui para nós, aí a gente arrasta aqui, ó. Então, beleza. Então, ó, esse cara aqui, esse tamanho
aqui, é 25 metros. Tá? 25 metros. E essa escada está fazendo um ângulo, ela pode fazer, né, até um ângulo de 70 graus com a base. Tá? Um ângulo de 70 graus com a base. Então, aqui estaria o ângulo de 70 graus. E o caminhão está a uma altura, e essa escada está a uma altura de 2 metros do chão. Beleza? Aí ele vai querer saber o seguinte, ó, qual a altura máxima que a escada atinge em relação ao solo. Ou seja, ele quer saber a altura que isso daqui chega do chão. Entendeu? Então, se daqui até aqui eu tenho 2 metros, eu preciso descobrir quanto tem daqui até aqui. Então, daqui até aqui é x. Beleza? Então, eu tenho a hipotenusa, que é 25, e tenho um ângulo, que é 70. A partir daí, eu descubro que o cateto que não encosta no ângulo, que é o cateto oposto. Então, eu quero o CO, o cateto oposto. Para usar cateto oposto, é o seno. O seno é o cateto que não encosta, o cateto que está sem o ângulo. Então, vai ser cateto oposto por hipotenusa. Só que eu mandei usar a calculadora, a gente precisa achar o seno de 70. Segundo a minha calculadora, seno de 70 é 0,94 aproximado. 0,94. Então, x. Aí 25. O 25 está dividindo o x, ele passa multiplicando, né? Então, 0,94 vezes 25. Isso vai dar 23,5. Então, 23,5. Então, essa altura aqui é 23,5. Só que essa altura está a 2 metros do chão. Então, somando, isso vai dar 25,5. Então, quando o bombeiro esticar tudo isso aqui, ele vai estar a quantos metros do chão? Vai estar a 25 metros e meio. Tá? Então, eu coloquei 2 asteriscos. A conta em si não é difícil, né? O mais difícil é você interpretar o problema. E agora, para finalizar, o exercício mais fácil do que respirar é assim, ó. Um triângulo retângulo possui um de seus ângulos valendo 30. Então, temos um triângulo retângulo. Então, você desenha um triângulo retângulo. E um de seus ângulos vale 30. Escolhe qual ângulo que é, tá? Não vai fazer diferença. Se o cateto que toca este ângulo, então esse daqui... Ah, mas e se eu tivesse feito aqui o ângulo de 30? Seria esse o cateto que vale 5, tá? No fundo vai dar o mesmo. Qual o valor do outro cateto e da hipotenusa desse mesmo triângulo? Então, eu quero esse cara e eu quero esse cara. Tá? Então, se eu tenho um cateto e eu quero saber outro cateto, é tangente. Tangente de θ é coca. O que é coca pra gente? Tangente de 30 vai ser cateto oposto, é o cateto que não toca o x, sobre o cateto adjacente, que é o 5. E aqui a gente pode usar também cosseno. Cosseno de 30 é o cateto que toca e cateto que está com o ângulo sobre a hipotenusa. Então, o cateto que está com o ângulo sobre a hipotenusa. Tá? Aí, isso daqui não precisa de calculadora. Por quê? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Ah, eu não decorei isso, Duane. Você tinha que ter decorado isso desde o nono ano, né? Então, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E aqui é x. Então, vamos lá. X vai ser, então, multiplicação em cruz, né? Vou fazer bonitinho aqui, ó. Multiplicação em cruz. 3x, multiplicação em cruz, 5 raiz de 3. O x está multiplicando, passa dividindo. Ó. Então, x é 5 raiz de 3 sobre 3. E o y? Não, h, estou viajando aqui. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz de 3, então, sobre 2. Esse é o valor do cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2 é igual a 5h. De novo, multiplicação em cruz. Vou puxar para baixo aqui. Ó. H raiz de 3, 2 vezes 5, 10. Quero saber o H, o raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. Pode deixar a raiz embaixo? Jamais. Multiplica e divide pela mesma raiz. Então vai dar 10 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Então, não dá para simplificar nada, então esse seria o nosso hipotenusa. Então, molecada, tá feita a correção aí, beleza? Ai, Duane, tem festa do peão, eu não vou... Beleza, pessoal, prioridades, tá bom? Então aí, se você tiver alguma dúvida, me envia a dúvida, tá? Tô me colocando à disposição de vocês no meu final de semana para ajudar vocês, beleza? Então, bons estudos para quem for estudar aí e abraço!